Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. Hoje queremos dar continuidade à série de estudos, de reflexões intitulada Questões Apologéticas. Questões apologéticas, lembrando sempre que apologética significa defesa da fé. Hoje, no Questões Apologéticas número 15, a temática será: a Bíblia é misógina? A questão, então, está proposta. A Bíblia é misógina? Talvez você tenha já uma opinião formada a respeito desta questão. Se você for cristão, você vai dizer que não. Se você eventualmente não for ou tiver alguma espécie de desconfiança de que a Bíblia seja misógina, eu peço para que você reflita junto comigo e, se discordar, pode colocar aí nos comentários sem o menor problema. Aqui o espaço ele está livre para todos se manifestarem. Talvez você esteja em um grupo que nem sabe se a Bíblia é ou não misógina. Talvez você não saiba o significado da palavra misógina. Não se preocupe. Nós iremos procurar aqui tentar desvendar essa questão. E você é meu convidado, minha convidada, para me acompanhar nesta reflexão. Sempre esteja, então, livre para curtir, se você gostar do conteúdo, e até mesmo para dar dislike, por que não? Né? Fique à vontade para fazê-lo. A gente sabe que é sempre importante a sua opinião, o seu feedback, o seu retorno, ok? Sem mais delongas, vamos então para o nosso tema proposto. E o sumário da temática de hoje vem da seguinte forma: introdução. A Bíblia fala em funções diferentes. A Bíblia não esconde a realidade de seu tempo e a Bíblia enaltece a mulher. Vejamos então de que modo isso vai se desenvolver e se nós iremos ter uma resposta, se sim ou se não, para essa questão. A Bíblia é misógina? Muito bem, como uma introdução, é importante nós definirmos o que é misógino. O que é misógino? Talvez você tenha ouvido já essa palavra antes, mas não tenha compreendido. E aí, no contexto, quem sabe você teve uma ideia. E normalmente nós ouvimos essa palavra, misógino, quando existe um grupo de mulheres que está sendo atacado por alguma coisa, ou um grupo de mulheres que está se defendendo de algo, né? Por quê? O que significa misógino? Misógino significa um indivíduo que tem repulsa, horror ou aversão a mulheres. Por isso, misógino está relacionado diretamente às mulheres. Quem tem repulsão pelo contato sexual com mulheres, veja só. Então, misógino seria alguém que não gosta sequer de ficar perto de mulheres. O misógino seria alguém que odeia mulheres. O misógino seria alguém que tem repulsa por mulheres e até ódio, ou asco, ou nojo, enfim. Pense nas piores palavras para se utilizar, porque de fato é isto que significa misógino. Um indivíduo que não quer papo com mulheres, que quer distância de mulheres, ok? Isso significa misógino. E daí você, se você não compreendia o significado desta palavra, agora você compreende e pode entender a questão proposta. O que significa misógino? Não, não é essa a questão. Mas se a Bíblia é misógina, se a Bíblia defende uma repulsão por mulheres, se a Bíblia tem asco de mulheres, se a Bíblia quer ver as mulheres por baixo. É essa a questão que está proposta aqui diante de vocês. O misógino, ele está muito próximo de um outro termo que também está muitas vezes relacionado quando as mulheres estão se defendendo de algo, né? Que é o machismo.
que significa machismo? Uma opinião ou atitudes que discriminam ou recusam a ideia de igualdade dos direitos entre homens e mulheres. São características, um comportamento ou uma particularidade de macho, de macheza. Então, veja que é um pouco diferente, né? Misógino, o indivíduo quer distância de mulheres, o indivíduo quer, ele sente que as mulheres é algo que você precisa ter repulsão. Pense assim na pior coisa que você pode imaginar, então o indivíduo pensa que essa pior coisa é uma mulher. É algo bem complexo, né? Bem duro. Machismo já é um pouco diferente, é uma discriminação. Né? É um indivíduo que não quer igualdade de direitos entre homens e mulheres. Para ele, o homem precisa estar acima das mulheres, ok? E feminismo. Mas, pastor, o que feminismo tem a ver com misógino? O que feminismo tem a ver com machismo? Na verdade, não tem a ver diretamente, né? Não é sinônimo, não tem nada a ver, de fato. Só que nós poderíamos compreender como o oposto do machismo, o feminismo. E o feminismo muitas vezes vai lutar pelos direitos das mulheres, o feminismo muitas vezes vai lutar contra a misoginia, que é a repulsão por mulheres. Vejam só o significado. Doutrina cujos preceitos indicam e defendem a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Um movimento que combate a desigualdade de direitos entre mulheres e homens. É claro que vão existir feminismos e feminismos. Não existe um único feminismo, uma única espécie de feminismo. Vai existir um feminismo mais exacerbado, mais exagerado, mais escrachado, um feminismo que é mais estereotipado. E vai ter um feminismo mais equilibrado, um feminismo que realmente vai buscar apenas o significado desse termo está aqui colocado. A igualdade de direitos entre homens e mulheres. Eu não quero aqui fazer juízo de valores, eu só quero colocar o que são esses termos, porque eles são importantes para nós compreendermos por que se argumenta que a Bíblia é misógina. Isso mesmo. Essa questão não foi uma questão que veio da minha cabeça. Não foi, eu vou colocar esse tema porque ele é bonitinho. Não. Eu estou trazendo esse tema porque muitas pessoas acusam a Bíblia de misoginia. E por isso que nós precisamos, como cristãos, ou até quem não é cristão, se debruçar sobre este tema. Será que a Bíblia é misógina? Será que ataques com relação à Bíblia ser misógina, eles correspondem à realidade? Ou são ataques que são injustificados? Vejamos. O que a Bíblia fala sobre homem? O que a Bíblia fala sobre mulher? Lá em Gênesis 2, nós temos a criação dos seres humanos, a criação do homem e a criação da mulher. Claro, Gênesis 1 também traz, só que Gênesis 1 vai trazer de uma forma mais panorâmica. Gênesis 2 parece que o escritor colocou uma lupa sobre o dia em que o homem foi criado e sobre o dia em que a mulher foi criada, ok? E aí nós vamos ver lá em Gênesis 2,18, quando está falando a respeito da criação da mulher, que a mulher foi criada para ser a auxiliadora do homem. E aqui reside um problema no que se refere a essa questão, essa temática da misoginia na Bíblia. Para muitas pessoas, a mulher ser a auxiliadora do homem significa que a mulher deve se colocar abaixo do homem, significa que a mulher é inferior ao homem, significa então que a Bíblia é, no mínimo, machista, para não dizer misógina. Perceba da onde vem essa ideia da Bíblia ser misógina? Vejam só, e alguém poderia argumentar, mas isso é algo do Antigo Testamento, lá do tempo da criação, depois as coisas mudam. Só que aí a gente pega a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5,
onde vai falar do casamento e do relacionamento entre homem e mulher. E nós vamos ver lá que ao homem caberá amá-la, amar a sua mulher, e à mulher caberá a submissão e o respeito. A mulher terá que se submeter ao homem, diz Efésios 5. E aí, então, não dá pra gente dizer, não, a Bíblia coloca diferenças apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela equilibra a coisa e aí os homens e as mulheres são iguais. Não, a Bíblia não faz isso. A Bíblia traz homem e mulher como seres diferentes no Antigo Testamento. A Bíblia traz homem e mulher como seres diferentes no Novo Testamento. A grande questão é, ser diferente significa ser inferior? A Bíblia colocar diferenças entre homens e mulheres significa que ela é misógina? Significa que ela é machista? Eis a questão. Nós observamos na realidade que o que a Bíblia pontua é que são seres diferentes. Mas não significa que não existe inferioridade. A mulher não é inferior ao homem, o homem não é superior à mulher. Existem diferenças biológicas e essas são claras. Se nós olharmos aí na imagem, o homem vai ter pelos, mais pelos do que a mulher ela vai ter os traços mais delicados, o homem vai ter uma compleição física mais resistente, de maior vigor, de maior força, a mulher vai ter uma outra capacidade diferenciada de comunicação. Então, as diferenças biológicas, as diferenças físicas, as diferenças emocionais nem precisariam ser pontuadas pela Bíblia. Porque está na nossa cara, está nessa foto. Basta nós observarmos como homens e mulheres são diferentes. E é interessante que a Bíblia, além de não colocar uma inferioridade, ela vai dizer que há uma complementação entre homem e mulher. Por isso, lá no texto de Gênesis 2, quando a mulher é criada e Deus fala pela primeira vez do casamento, ele institui o casamento, ele vai falar em completude ou uma complementaridade. Ele vai dizer que a mulher é a outra metade. E exatamente por ser a outra metade, ela é diferente, ela é complementar ao homem. Então, o que fica nítido é que ambos se complementam e por isso são diferentes. E aí que está a beleza da coisa. E aí é que está o diferencial. O homem ele vai estar incompleto na perspectiva bíblica se ele não tiver a mulher ao seu lado. A mulher estará incompleta na perspectiva bíblica se ela não tiver o homem ao seu lado. Veja que interessante. Então, a Bíblia ela pontua claramente que não há inferioridade, superioridade. Aliás, tem um outro texto que eu não citei aqui nos slides, mas vale a pena a gente refletir, que é Gênesis 3, logo após a queda do ser humano em pecado. E aí vem os castigos, Deus castiga a serpente, que é o diabo, Deus castiga a mulher, Deus castiga o homem. E aí ele fala que a serpente ela vai perder as suas patas, né? Ela vai ser um animal que vai rastejar, talvez por ela ter sido utilizada pelo diabo e não ter se esquivado dessa utilização. Ele vai pontuar que o homem ele vai ser castigado no sentido de que o seu trabalho será mais penoso, duro e difícil. Do suor do teu rosto, você conseguirá o seu sustento. A mulher vai ter dores de parto, algo que não iria ocorrer. E vai dizer que o homem vai dominar a mulher. Mas veja, essa dominação do homem para com a mulher só acontece após a queda em pecado. Antes da queda em pecado, não era para existir uma dominação. E por que acontece essa dominação? Porque após a queda em pecado, o mundo vai se tornar um local onde os mais fortes, eles vão resistir, eles vão predominar. Quem pode mais, chora menos.
Essa vai ser a lei do mundo após a queda em pecado. Por isso, se o homem é mais forte, se o homem é mais alto, ele vai dominar a mulher, porque é a lei do mais forte. E vejam, Deus não aprova isso. Vejam, Deus não está dizendo o homem, ele deve dominar a mulher, ela deve se colocar abaixo do homem. Não tem nenhum texto nesse sentido. O que nós observamos é que eles possuem funções diferentes. E o que nós observamos é que quando a Bíblia diz que a mulher vai ter que servir ao homem no sentido de ser dominada por ele, isso já é resultado do pecado e não da vontade de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos colocar e pontuar aqui é que a Bíblia ela não esconde a realidade de seu tempo. A Bíblia é um livro antigo. O Novo Testamento foi escrito há quase 2000 anos. O Antigo Testamento há mais tempo do que isso, há cerca de 3.500 anos. Portanto, a Bíblia não vai esconder como a mulher era tratada. E nós precisamos relembrar, havia sim uma estrutura patriarcal. Até mesmo há os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? E nós observamos que essa estrutura patriarcal funcionava da seguinte forma. Uma mulher, ela pertencia ao seu pai. E ela só deixava de pertencer ao seu pai quando ela se casasse. Porque quando ela se casava, ela passava a pertencer ao seu marido. As mulheres não trabalhavam. Quem trabalhava e sustentava a casa eram os homens. As mulheres não eram dadas o direito de falarem em público. E as mulheres, inclusive, elas não tinham... Um testemunho de uma mulher não tinha o mesmo peso do testemunho de um homem. Veja só. Então, no Antigo Testamento, a família, que era o núcleo mais estreito, era definida como Bet-Ab, do hebraico Bet-Ab, significando então Bet, casa, e Ab, do pai. Casa do pai. Retomando então, desculpem aí pela interrupção, a gente percebe então que a mulher pertencia ao seu pai ou ao seu marido, né? Vivia nesse contexto de casa do pai. Mas há exceções, claro. Porque, por exemplo, quando Salomão foi se encontrar com a rainha de Sabá, a rainha de Sabá era soberana. Havia exceções em certos grupos étnicos, em certos grupos havia essa exceção. E há também destaques para mulheres distintas na Bíblia. E aí nós precisamos observar o nosso terceiro e último ponto. Mulheres de destaque na Bíblia. Nós observamos que Sara é uma mulher submissa ao seu marido Abraão. Mas, em certo momento, Abraão irá se submeter a um pedido de Sara. Tente recordar quando isso aconteceu. Vou dar um tempinho para você se lembrar. Lembrou? Então, lembra que Sara não podia ter filhos e Abraão não teria um descendente? Isso era algo muito sério e muito grave na época. E aí nós observamos que Sara vai dizer a Abraão para ficar com a sua serva, Agar. E Abraão vai se submeter a essa vontade de Sara. Por mais que você possa pensar, mas aí para Abraão foi fácil, era só se deitar com a serva de Sara e tal. Mas na realidade, isso parte da Sara. É Sara quem dá essa ideia e Abraão se submete a ela. É interessante isso. Ruth. Claro que antes de chegar em Ruth, é bom nós pontuarmos, né? Não é da vontade de Deus que Abraão tivesse duas mulheres. Mas Deus vai proteger Agar, Deus vai proteger Ismael, né? E dele virá um outro povo. Ruth é uma mulher de destaque, pois ela vai ter cuidado com a sua sogra, Noemi. O seu marido vai morrer e ela estaria livre para procurar um outro matrimônio, para retornar, na verdade, ao seu povo, porque Ruth não era uma hebreia, mas ela
insiste e fica assim com a sua sogra e elas retornam para a terra natal do seu marido, do povo hebreu, e lá ela contrai um novo matrimônio com um hebreu. Esther é uma rainha, ela se torna rainha e ela salva o povo hebreu da execução. Maria, nem precisamos falar, não tem maior destaque do que este. Maria, como a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Maria Madalena, a primeira mulher a testemunhar o maior milagre, o milagre da ressurreição. Na verdade, não foi apenas a primeira mulher, ela foi a primeira pessoa a testemunhar o maior milagre. E a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição é uma mulher. Lídia, ela é companheira de missão de Paulo. E aí? Talvez você pense, tá, mas só por causa disso a Bíblia enalteceu algumas mulheres, mas ela falou muito mais de muitos homens. Ok. Mas pega um livro tão antigo quanto a Bíblia e tente encontrar destaques tão enfáticos como estes que eu citei aqui. Destaques de mulheres de destaques. Você dificilmente irá encontrar. Mesmo sendo um livro antigo, mesmo sendo um livro que narra uma época em que as mulheres elas eram tratadas como mercadorias. Mesmo assim, a Bíblia dá destaque para as mulheres. Jesus deu destaque para as mulheres. Um dos encontros mais emocionantes de Jesus está lá no Evangelho de João, é Jesus e a mulher samaritana. E aí, é possível afirmar que a Bíblia é misógina ou machista? Creio que não, né? Creio que está muito claro que a Bíblia ela não tem nenhuma repulsão por mulheres. Pelo contrário, ela respeita as mulheres e ela coloca que Deus ama as mulheres assim como Ele ama os homens. Jesus morreu pelos homens, Jesus morreu pelas mulheres de igual forma, pois ambos eram pecadores e necessitavam da salvação. Não há ninguém mais importante, não há ninguém superior, não há ninguém inferior. A mulher está no mesmo nível que o homem. A Bíblia não é machista, a Bíblia não é misógina. E se alguém atacar a Bíblia com esse tipo de agressividade, você já tem agora subsídios para defender que a Bíblia, na realidade, ela jamais foi e jamais será machista e misógina. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.